tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Somos todos bem-vindos a esta Eucaristia e queremos experimentar em nossa vida mais uma vez o amor de Deus que transborda em toda a terra. Já cantava o salmista. Que possamos experimentar este amor de Deus em nossa vida hoje. E quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nos deparamos com o máximo, com o ápice deste amor. Quando olhamos para a cruz de Jesus, nos deparamos com a maior declaração de amor que existe. Ali, Deus nos fala: "Ninguém te ama como eu te amo." Por isso, queridos irmãos e irmãs, logo na primeira leitura da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo nos fala sobre a importância da cruz em nossa vida. E ele diz: "A cruz é poder de Deus. Nela Deus mostra o seu poder." No alto da cruz, nós experimentamos e contemplamos o maior amor que possa existir. São Paulo diz: "Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, pregamos o quê? O Cristo crucificado. Porque é da cruz de Jesus que nasce o amor, o perdão, a misericórdia." E assim nos fala a tradição da igreja. É do lado aberto de Cristo, no alto da cruz, que nós temos a prefiguração da igreja enquanto sacramento de salvação. Do lado de Cristo jorram não apenas o sangue e a água, mas a misericórdia de Deus, que se manifesta em nós, que age em nosso meio, e é claro, a prefiguração desta igreja, enquanto sinal do amor de Deus. É este o sentido da palavra sacramento, quando nós procuramos lá no Catecismo da Igreja Católica. Sinal do amor de Deus, que nos coloca sempre em comunhão com o Senhor, em comunhão com o seu reino. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, que está lá em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Esta pequena perícope nos coloca em sintonia também com a liturgia de ontem. Sabe por quê? Porque ontem o Senhor nos chamou à vigilância. E hoje, mais uma vez, a liturgia nos coloca diante desta mesma mensagem. Da necessidade constante de estarmos atentos, não é? Pois, de maneira especial, Mateus nos fala sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a chamada parousia de nosso Senhor.
A parábola das 10 virgens, queridos irmãos e irmãs, narrada por Mateus neste texto, trata-se de um discurso totalmente escatológico. Ela nos fala sobre o fim dos tempos, ela nos fala sobre o juízo final, sobre o julgamento final e a importância de estarmos atentos e vigilantes diante deste momento, não é? São 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 imprudentes. 5 eram previdentes e 5 eram imprevidentes. E é interessante que o texto nos diz, num determinado momento da noite, todas acabaram cochilando. Todas acabaram dormindo. Quando de repente ouviu-se um grito, o noivo está chegando. Então, as prudentes tinham óleo suficiente para entrar na festa com o noivo. As imprudentes não. Então pediram às prudentes, dá-nos um pouco do vosso óleo, para que nós possamos também acender aqui a nossa lâmpada. As outras 5 prudentes responderam, não, se nós dermos o nosso óleo, nós é que ficaremos sem. Então as virgens imprudentes, no meio da noite, saíram desesperadamente e foram em busca deste óleo. O que aconteceu? O noivo chegou, o Senhor, ele voltou. Com as prudentes, então desta forma, ele entrou para a grande festa, ele entrou para o reino de Deus, para o reino dos céus. De repente, as 5 imprudentes chegaram, batendo a porta, Senhor, abre-nos a porta. Nós estamos aqui e queremos também entrar para esta grande festa. Qual foi a resposta do noivo? Eu não vos conheço. Por isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que estejamos atentos, vigilantes, constantemente em nossa vida, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor, ele irá voltar. Não apenas no sentido da escatologia, da parousia, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também quando nós falamos da nossa espiritualidade, é preciso que estejamos atentos para não cairmos nas armadilhas do inimigo. São Pedro nos fala na sua primeira carta, sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, ele rodeia como um leão a rugir. Resistirem firmes na fé. Esta sobriedade, esta vigilância a que nós somos chamados hoje, nesta manhã, queridos irmãos e irmãs, para que não percamos a nossa maior riqueza, o nosso maior prêmio, o nosso maior tesouro, que é o quê? É claro, é o reino dos céus. É preciso então que estejamos vigilantes, pois aqueles que estiverem afundados nos seus próprios pecados, no julgamento, na sede de poder, nos prazeres da vida, na cobiça, na maldade humana, no consumismo, no acúmulo de funções, muitas vezes, que levam ao status, não é? Que levam à vaidade humana, tudo isso nos afastará da presença de Deus. É preciso estarmos vigilantes, pois o inimigo, ele abre à nossa volta constantemente as portas que nos levam para o pecado. E a nossa missão, diante da vigilância, diante da força do Espírito Santo, fechar estas portas que nos conduzem não para o reino de Deus, mas para a perdição eterna. O inimigo, ele abre uma porta, com a graça de Deus e com a força do Espírito Santo, nós devemos fechar esta porta que nos leva ao pecado e ao distanciamento para com o Senhor. Ao mesmo tempo que nós falamos do céu, desta grande festa, que é comparada ao reino de Deus, nós falamos também, queridos irmãos e irmãs, do inferno. O inferno é a negação de Deus. Imaginem só aquelas 5 virgens imprudentes, do lado de fora da festa, batendo na porta desesperadamente, Senhor, abre-nos a porta, ouvindo o som de música, ouvindo o som de alegria, de risos, de gargalhadas, e mesmo assim,
estarem privadas desta grande alegria. Este é o inferno. É a negação da presença de Deus. É a ausência de Deus. Por isso que hoje, na nossa vigilância, nós possamos também abraçar a nossa cruz, acreditando de que a cruz é sinônimo da nossa salvação. Peçamos a força do Espírito Santo, pois sozinhos nós não podemos nada. Precisamos do Espírito Santo para que Ele nos impulsione cada vez mais adiante, através da sua graça, do seu poder e do seu amor infinito. Eu gostaria de finalizar aqui esta reflexão com um pensamento, não é? Com uma frase de Santa Teresa dos Andes que diz assim: vivamos na cruz, pois na cruz está o céu, porque ali está Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos